Continuação a leitura O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 13, O Segredo Milenar para a Felicidade Eterna. E inclusive é o último capítulo do livro. Quando admiro o espetáculo de um pôr do sol ou a beleza da lua, a minha alma se expande em louvor ao Criador. Mahatma Gandhi. Já havia se passado 12 horas desde que Júlia chegara à minha casa na noite anterior para compartilhar os conhecimentos que ele adquirira em Sivana. Aquelas 12 horas foram, sem dúvida alguma, as mais importantes da minha vida. Eu me senti entusiasmado, motivado e, sim, podia dizer até mesmo libertado, tudo ao mesmo tempo. Júlia tinha mudado fundamentalmente a minha maneira de encarar a vida com a fábula do Yogi Raman e as virtudes infinitas que ele representava. Percebi que eu não tinha sequer começado a explorar os limites do meu potencial humano. Sempre havia desperdiçado as bênçãos diárias que a vida jogara no meu caminho. Os conhecimentos de Júlia tinham me dado a oportunidade de enfrentar as feridas que me impediam de viver rindo, com a energia e o contentamento que eu sabia que merecia. Fiquei sensibilizado. Daqui a pouco eu vou ter que ir. Você tem compromisso que deve cumprir, e eu preciso continuar com o meu trabalho, disse Júlia se desculpando. O meu trabalho pode esperar. Infelizmente o meu não pode, ele disse com um sorriso rápido. Mas antes de sair, preciso revelar o último elemento da fábula mágica do Yogi Raman. Você deve se lembrar de que o lutador de sumô que saía do farol no meio de um belo jardim sem usar nada além de um cabo elétrico cor-de-rosa que cobria as partes íntimas, escorregou num reluzente cronômetro de ouro e caiu no chão. Depois do que pareceu uma eternidade, ele recobrou inteiramente a consciência quando a maravilhosa fragrância de rosas amarelas chegou ao seu nariz. Ele então pulou de pé, maravilhado, e ficou impressionado ao ver um caminho longo e sinuoso, coberto por milhões de diamantes. É claro que o nosso amigo lutador de sumô pegou esse caminho e, ao fazer isso, viveu feliz para sempre. É bem verossímil, eu ri. Eu concordo que Yogi Raman tem uma imaginação muito fértil, mas você já pode perceber que essa história tem um propósito e que os princípios que ela simboliza não só são poderosos, como também extremamente práticos. É verdade, concordei sem reservas. Desse modo, o caminho dos diamantes serve para lembrar a última virtude de uma vida iluminada. Ao levar esse princípio por você para o seu trabalho diário, você vai enriquecer a sua vida de uma maneira que é difícil de descrever. Vai começar a ver maravilhas impressionantes nas coisas mais simples e viver com êxtase que você merece. E ao cumprir a promessa que me fez e compartilhá-la com as outras pessoas, você também vai permitir que elas transformem o mundo delas de uma coisa ordinária para algo extraordinário. Vai demorar muito até eu aprender? O princípio em si é extremamente fácil de ser entendido, mas aprender a colocá-lo em ação o tempo todo que você estiver acordado vai exigir umas 2 semanas de prática regular. Ok, eu estou morto de vontade de ouvir. É engraçado você usar a expressão, porque a 7ª e última virtude trata da vida. Os sábios de Sivana acreditavam que uma vida realmente alegre e compensadora só vem através de um processo chamado viver o momento. Esses yogis sabiam que o passado já aconteceu, e o futuro é um sol distante no horizonte da imaginação. O momento mais importante é o agora. Aprenda a viver nele e a saboreá-lo inteiramente. Eu entendo exatamente o que você quer dizer, Júlia. Parece que eu passo a maior parte dos dias remoendo o que aconteceu no passado, que não tenho a menor condição de mudar, ou me preocupando com o que está por vir, que talvez nunca aconteça. Minha cabeça está sempre cheia de milhões de pequenos pensamentos me puxando para 1 milhão de direções diferentes. É realmente muito frustrante. Por quê? Porque isso me deixa esgotado. Eu acho que simplesmente não consigo ficar calmo. No entanto, já passei por momentos em que minha vida esteve totalmente ocupada com o que estava bem diante de mim.
Geralmente isso acontecia quando eu estava com a corda no pescoço para entregar uma petição e não tinha tempo para pensar em mais nada além do trabalho à minha frente. Eu também sentia essa espécie de concentração total quando estava jogando futebol com as crianças e realmente queria ganhar. Parecia que as horas se passavam em minutos e eu me sentia centrado. Era como se a única coisa que valesse para mim fosse fazer o que eu estava fazendo naquele instante. Tudo mais, as preocupações, as contas, meu trabalho como advogado não contava. Aliás, agora que eu estou pensando no assunto, esses provavelmente foram os momentos em que eu me senti mais tranquilo. Estar envolvido em uma atividade realmente desafiadora é o caminho mais certo para a satisfação pessoal. Mas a verdadeira chave é se lembrar de que a felicidade é uma viagem, não um destino. Viva para o dia de hoje, nunca mais vai haver outro igual a este, declarou Júlia, as mãos macias juntando como numa oração de agradecimento por ter revelado o que tinha acabado de dizer. É esse o princípio que o caminho dos diamantes simboliza na fábula do Yogi Raman? Perguntei. Respondeu ele rapidamente. Assim como o lutador sumô encontrou alegria e a satisfação duradouras andando pelo caminho dos diamantes, você pode ter a vida que merece a partir do momento em que começar a entender que seu caminho é cheio de diamantes e de incontáveis outros tesouros. Pare de passar tanto tempo correndo atrás dos grandes prazeres enquanto se descuida dos pequenos. Vá mais devagar. Curta a beleza e o sagrado de tudo que está à sua volta. Você deve isso a si mesmo. Isso quer dizer que eu devo parar de estabelecer metas grandes para o meu futuro e me concentrar no presente? Não, rebateu Júlia com firmeza. Como eu disse antes, metas e sonhos para o futuro são elementos essenciais em todas as vidas verdadeiramente bem-sucedidas. A esperança sobre o que vai aparecer no seu futuro é o que mantém alguém inspirado durante o dia. As metas energizam a sua vida. O que eu quero dizer é simplesmente o seguinte. Nunca adie a felicidade em nome de uma realização. Nunca adie as coisas que são importantes para o bem-estar e sua satisfação para um momento posterior. Hoje é o dia para se ver integralmente, e não quando você ganhar na loteria ou se aposentar. Nunca adie a sua vida. Júlia se levantou e começou a andar de um lado para o outro pela sala, como um velho advogado soltando seus últimos argumentos racionais numa apaixonada alegação final. Não cometa o erro de pensar que você vai ser um marido mais amoroso e generoso quando o escritório contratar mais alguns advogados júniores para tirar esse peso de cima de você. Não se engane acreditando que vai começar a enriquecer a sua mente, cuidar do seu corpo e alimentar a sua alma quando a sua conta bancária estiver bastante dinheiro e você puder se dar ao luxo de ter mais tempo livre. Hoje é o dia de curtir os frutos dos seus esforços. Hoje é o dia de viver o momento e ter uma vida espetacular. Hoje é o dia de viver com a sua imaginação e cultivar os seus sonhos. E por favor, nunca, mas nunca se esqueça da bênção que é ter uma família. Eu não sei se estou entendendo exatamente onde você quer chegar, Júlia. Viva a infância dos seus filhos, foi a resposta. Babucei perplexo com aquele aparente paradoxo. Pois poucas coisas são mais significativas do que fazer parte da infância dos filhos. De que adianta subir os degraus do sucesso se você não acompanhou os passos dos seus próprios filhos? De que adianta ter a maior casa do quarteirão se você não teve tempo de criar um lar? De que adianta ser famoso no país inteiro como um advogado de primeira grandeza se os seus filhos nem conhecem o próprio pai? Respondeu Júlia com a voz agora trêmula de emoção. E eu posso falar isso de cátedra. Esse último comentário me jogou no chão. Por tudo que eu sabia, Júlio era um superadvogado que vivia no meio dos ricos, lindos e famosos. Seus encontros românticos com jovens modelos é quase tão lendário quanto as suas habilidades no tribunal. O que esse playboy milionário podia saber sobre ser um bom pai? O que ele iria saber das lutas diárias com as quais eu confrontava, tentando ser tudo para todo mundo, um grande pai e um advogado de sucesso? Mas o sexto sentido de Júlia captou o que eu estava pensando. Eu conheço alguma das bênçãos do que nós chamamos de filho, disse ele suavemente. Mas eu sempre achei que você era o solteirão mais cobiçado da cidade, até jogar a toalha e largar o direito. Antes de ser pego na ilusão de uma vida rápida e furiosa, pela qual eu era tão conhecido,
Você sabe que fui casado. Sei. Ele então fez uma pausa. Como uma criança costuma fazer antes de contar ao melhor amigo seu segredo mais bem guardado. O que você não sabe é que eu também tive uma filhinha. Ela era uma criatura mais doce e mais delicada que eu já vi na vida. Naquela época eu já era bem parecido com aquele que você conheceu. Arrogante, ambicioso e cheio de expectativas. Eu tinha tudo que alguém poderia desejar. As pessoas me diziam que eu tinha um futuro brilhante, uma mulher linda de morrer e uma filhinha maravilhosa. Porém, quando a vida parecia perfeita, tudo foi tirado de mim num instante. Pela primeira vez desde que voltou, o rosto infinitamente alegre de Julia ficou envolto numa aura de tristeza. Uma lágrima solitária começou a descer por uma das suas bochechas bronzeadas e pingou no tecido aveludado da sua túnica rubi. Fiquei estupefato e surpreso com a revelação daquele amigo de longa data. Você não tem que continuar, Julia, ofereci simpaticamente, passando o braço em volta do seu ombro para confortá-lo. Mas eu quero, João. De todo mundo que eu conheci na minha antiga vida, você era o mais promissor. Como eu disse, você me fazia me lembrar muito de mim mesmo quando eu era mais jovem. Mesmo hoje, você movimenta tantas coisas. Mas se continuar vivendo desse jeito, vai se encaminhar para um desastre. Eu voltei para cá para te mostrar que há tantas coisas maravilhosas esperando que você vá explorá-las, tantos momentos esperando para ser saboreados. O motorista bêbado que matou minha filha não tirou só uma vida preciosa numa tarde ensolarada de outubro, tirou duas. Depois que minha filha morreu, a minha vida começou a desmoronar. Eu comecei a passar todos os minutos do meu dia no escritório, esperando estupidamente que a minha carreira como advogado viesse a ser a salvação para um coração partido. Às vezes chegava a dormir no sofá da minha sala, de tanto horror que eu tinha de voltar para casa, onde tantas lembranças doces haviam sido derrubadas. E apesar da minha carreira ter realmente decolado, meu mundo interior estava numa zona. Minha mulher, que tinha sido minha companheira fiel desde os tempos da faculdade, foi embora, dizendo que a minha obsessão pelo trabalho foi a última palha que fez o camelo arriar. Minha saúde se deteriorou e eu desci ladeira para aquela vida infame que eu tinha quando a gente se conheceu. Verdade que eu tinha tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, mas eu vendi minha alma por isso, vendi mesmo, comentou Júlia, emocionado, a voz ainda embargada. Por isso, quando você diz viva a infância dos seus filhos, está basicamente me dizendo para ter tempo de vê-los crescer e desabrochar. É isso, não é? Até hoje, 27 anos depois que ela se foi, enquanto a gente a levava para a festinha de aniversário da melhor amiga, eu daria tudo para poder ver a minha filha rir de novo ou brincar de pique-esconde, como a gente fazia no jardim dos fundos de casa. Eu adoraria segurá-las nos braços e acariciar de leve os seus cabelos dourados. Ela levou um pedaço do meu coração quando foi embora. E apesar da minha vida ter ficado inspirada e com um novo significado quando eu encontrei o caminho para a iluminação e a autoliderança em Savannah, não se passa um único dia sem que eu veja o rostinho cor-de-rosa da minha querida filhinha no teatro silencioso da minha cabeça. Você tem filhos tão bonitos, John. Não deixe de ver a floresta por causa das árvores. O melhor presente que você pode dar aos seus filhos é o seu amor. Volte a conhecê-los. Mostre a eles que são muito mais importantes do que as recompensas passageiras da sua vida profissional. Logo, logo eles vão embora, vão construir a vida e as famílias deles. E aí vai ser tarde demais, o momento passou. Júlia tinha tocado num ponto muito profundo em mim. Acho que eu já vinha percebendo, havia algum tempo, que meu ritmo de viciado em trabalho estava lenta, mas constantemente afrouxando os nossos laços familiares. Mas era como um fogo brando que queimava silenciosamente, juntando devagar a energia antes de revelar toda a extensão do seu potencial destrutivo. Eu sabia que os meus filhos precisavam de mim, mesmo que eles não me dissessem. Precisava ouvir isso do Júlia. O tempo estava se esvaindo e eles estavam crescendo tão depressa. Não conseguia me lembrar da última vez em que eu e meu filho Andy tínhamos dado uma escapada numa linda manhã de sábado para passar o dia no local de pesca de que o avô dele tanto gostava. Uma época em que nós íamos para lá todo fim de semana.
Agora esse ritual tão antigo parecia ser a lembrança de outra pessoa. Quanto mais eu pensava nesse assunto, mais ele me incomodava. Recitais de piano, brincadeiras de Natal, campeonatos juvenis. Eu havia aberto mão de tudo em troca do meu progresso profissional. O que foi que eu fiz? Me perguntei. Eu estava realmente descendo a ladeira escorregadia que o Júlio havia descrito. Naquela hora e ali mesmo decidi mudar. Felicidade é uma viagem, continuou Júlia, a voz se erguendo de novo, com o calor da paixão. E também é uma escolha que você faz. Você pode ficar maravilhado com os diamantes ao longo do seu caminho ou poder ficar correndo durante todos os seus dias atrás daquele pote de ouro no fim do arco-íris, que está sempre fugindo de você e que acaba se revelando vazio. Curte os momentos especiais que todos os dias oferece, porque o dia de hoje é tudo o que você tem. Alguém pode aprender a viver no momento? Totalmente. Não importa qual seja a sua situação atual, você pode treinar para curtir a bênção de viver e de encher a existência com as preciosidades da vida cotidiana. Mas isso não é ser otimista demais? E aquelas pessoas que perderam tudo o que têm por causa de um mau negócio? Digamos que elas estejam não só financeira, mas emocionalmente falidas. O tamanho da sua conta bancária e o tamanho da sua casa não tem nada a ver com viver a vida com uma sensação de alegria e encantamento. O mundo está cheio de milionários infelizes. Você acha que os sábios que eu conheci em Sivana se preocupavam em manter uma carteira de investimento equilibrada e comprar uma casa de praia no sul da França? Perguntou Júlia sarcasticamente. Está bem, eu já entendi o que você quer dizer. Há uma grande diferença entre ganhar muito dinheiro e viver uma vida rica. Quando você começar a gastar uns 5 minutinhos por dia para praticar a arte da gratidão, vai cultivar a riqueza de vida que procura. Até a pessoa que você citou no seu exemplo pode encontrar uma abundância de coisas pelas quais ela pode ficar agradecida, apesar da sua tenebrosa situação financeira. Pergunte se ela ainda tem saúde, uma família amorosa e uma boa reputação na comunidade. Pergunte se ela está feliz por ser cidadã desse grande país e se ainda tem um teto sobre a cabeça. Talvez ela não tenha nenhum ativo, a não ser uma capacidade excepcional de trabalhar duro ou a capacidade de sonhar grande. No entanto, são ativos preciosos, pelos quais ela deveria ser grata. Todos nós temos muitas coisas pelo que agradecer. Até os passarinhos que cantam no beiral das janelas, naquilo que parece ser mais um magnífico dia de verão, aparece como uma bênção para uma pessoa sábia. Lembre-se, John, de que a vida nem sempre dá o que você pede, mas sempre dá aquilo de que você precisa. E assim, se eu agradecer todo dia por todos os ativos que tenho, sejam eles materiais ou espirituais, eu vou desenvolver o hábito de viver o momento? Vai! Esse é o método eficaz de colocar muito mais vida na sua vida. Quando saboreia o agora, você atiça o fogo da vida, que permite que você faça o seu destino crescer. Que eu faça o meu destino crescer? Exato. Eu disse antes que todos nós temos alguns talentos. Toda pessoa nesse mundo é um gênio. Você fala isso porque não conhece alguns dos advogados com que eu trabalho, brinquei. Todo mundo, enfatizou Júlia. Todos nós temos uma coisa que nós nascemos para fazer. O seu gênio vai brilhar e a felicidade vai encher sua vida. No momento em que você descobrir o seu propósito mais alto, então concentrar todas as suas energias nessa direção. Uma vez que você se conecte com a sua missão, seja ela ser um grande educador ou um artista inspirado, todos os seus desejos vão se realizar sem esforço. Você não vai ter nem que tentar. Aliás, quanto mais esforço você fizer, mais difícil vai atingir seus objetivos. Em vez disso, limite-se a seguir o caminho dos seus sonhos, na mais completa expectativa de que o tesouro vai chegar. Isso vai levá-lo ao seu destino divino. E é isso que eu quero dizer quando falo em fazer o seu destino crescer, comentou Júlia com sabedoria. Quando eu era um menino, meu pai adorava ler para mim uma historinha chamada Pedro e o Fio Mágico. Pedro era um menino muito ativo. Todo mundo o adorava, a família, os professores, os amigos. Mas ele tinha um ponto fraco. E qual era? Pedro nunca conseguia viver no momento. Ele não tinha aprendido a curtir o processo da vida. Quando ele estava na escola, sonhava estar brincando no pátio. Quando estava brincando no pátio, sonhava com as férias de verão.
Ele vinha sonhando acordado e nunca se dava o trabalho de saborear os momentos especiais que preenchiam seus dias. Certa manhã, Pedro estava caminhando numa floresta perto de casa. Cansado, decidiu se sentar num gramado e acabou dormindo. Depois de alguns minutos de sono profundo, ele ouviu alguém chamando seu nome. Pedro, Pedro! Veio a voz aguda lá de cima. Enquanto ele abriu os olhos lentamente, ficou assustado ao ver uma linda mulher de pé sobre ele. Ela devia ter mais de 100 anos e seus cabelos brancos, como a neve, caíam muito abaixo dos ombros, como um cobertor fosco de lã. Em sua mão enrugada havia uma bolinha mágica com um buraco no meio, e do meio do buraco saía um longo fio de ouro. Ela falou: Pedro, esse aqui é o fio da sua vida. Se você puxar ele um pouquinho, uma hora vai se passar em segundos. Se puxar um pouco mais de força, dias inteiros vão passar em minutos. Se puxar com muita força, meses e até anos vão passar em alguns dias. Pedro ficou muito animado com essa descoberta. Eu gostaria de ficar com isso se puder, ele pediu. A senhora idosa rapidamente esticou a mão para ele e deu a bola com o fio mágico para o menino. No dia seguinte, Pedro estava na sala de aula se sentindo inquieto e aborrecido. De repente se lembrou do seu brinquedinho novo. Quando puxou um pouquinho do fio dourado, ele logo se viu em casa, brincando no jardim. Percebendo o poder do fio mágico, Pedro logo se cansou de ser um aluno e decidiu que queria ser adolescente, com toda a excitação que essa fase da vida iria trazer. E assim, mais uma vez, ele tirou a bola do bolso e puxou o fio dourado com força. E de repente ele se viu um adolescente com uma namorada muito bonita chamada Elise. Mas Pedro ainda não estava satisfeito. Ele nunca tinha aprendido a curtir o momento e a explorar as pequenas maravilhas de cada etapa da vida. Em vez disso, sonhou em ser adulto. Mais uma vez ele puxou o fio e muitos anos se passaram num instante. Agora ele se via transformado num senhor de meia idade. Elise agora essa mulher e Pedro estava cercado de filhos. Mas percebeu mais uma coisa. O cabelo preto que ele tinha havia começado a ficar grisalho. E a mãe jovial que um dia teve e que tanto amava agora tinha ficado velha e frágil. Mas mesmo assim, Pedro não queria viver no momento. Ele nunca tinha aprendido a viver o aqui e agora. E por isso, mais uma vez, ele puxou o fio mágico e esperou as mudanças acontecerem. E agora Pedro se transformara num homem de 90 anos. O cabelo espesso e preto que tinha havia ficado todo branco, e Elise, a mulher que um dia fora linda, também havia envelhecido e falecido alguns anos antes. Seus magníficos filhos tinham crescido e saíram de casa para levar suas próprias vidas. Pela primeira vez, Pedro percebeu que não havia separado um tempo para abraçar as maravilhas da vida. Nunca tinha ido pescar com os filhos, ou dado um passeio à luz da lua com Elise. Nunca havia plantado um jardim, ou lido os livros maravilhosos que a mãe dele adorava. Em vez disso, havia passado às pressas pela vida, sem nunca ter parado para ver tudo de bom que acontecia pelo caminho. Pedro ficou muito triste com essa descoberta. Ele decidiu sair para a floresta, onde costumava andar quando era menino, a fim de desanuviar a cabeça e aquecer o espírito. Quando entrou na floresta, percebeu que as pequenas mudas que ele vira na infância haviam se transformado em imensos carvalhos. A própria floresta havia amadurecido e se transformado num paraíso da natureza. Ele se deitou num pequeno trecho de grama e caiu no sono profundo. Depois de um único minuto, ele ouviu uma voz chamando por ele. Pedro, Pedro, ela gritava. Ele olhou para cima espantado e viu que não era ninguém mais, ninguém menos do que a velha que havia lhe dado a bola com fio dourado muitos anos atrás. Ela perguntou, então, gostou do meu presente especial? Pedro deu uma resposta de bate-pronto. No começo foi divertido, mas agora eu o detesto. Minha vida inteira passou diante dos meus olhos sem me dar a chance de aproveitá-la. Sim, é verdade que teria havido momentos ruins, assim como momentos bons, mas eu não tive a chance de vivenciar nenhum dos dois. Eu me sinto vazio por dentro. Eu perdi a dádiva de viver. A velha falou. Você é muito ingrato, sabe? Mesmo assim, eu vou te conceder um último pedido. Pedro pensou um pouco e respondeu apressado. Gostaria de voltar a ser menino e viver a minha vida de novo. Então voltou a dormir profundamente. E de novo ele ouviu alguém chamando o nome dele e abriu os olhos. Quem é que pode ser dessa vez? Se perguntou.
Quando abriu os olhos, ficou totalmente maravilhado de ver sua mãe ao lado da cama. Ela parecia jovem, saudável e radiante. Pedro então percebeu que a mulher misteriosa da floresta tinha lhe concedido o pedido e o feito voltar à antiga vida. Levanta logo, Pedro. Pedro, você dorme demais. Ficar aí sonhando vai acabar atrasando você para a escola. Se não se levantar da cama agora mesmo, advertiu a mãe. Não precisa nem dizer que Pedro saiu correndo da cama naquela manhã e começou a viver da maneira como ele queria. Passou a levar uma vida plena, cheia de alegrias, surpresas e triunfos. Mas tudo isso só aconteceu quando ele parou de sacrificar o presente pelo futuro e começou a viver o momento. É uma história impressionante, observei. Infelizmente, João, a história do Pedro e do fio mágico é só isso, uma história, um conto de fadas. Vivemos num mundo real e nunca teremos uma segunda chance de viver a vida no máximo. Hoje é a sua chance de despertar para a dádiva da vida, antes que seja tarde demais. O tempo realmente escorre entre as mãos, como pequenos grãos de areia. Deixe que esse novo dia seja o momento definidor da sua vida. O dia em que você vai tomar a decisão de uma vez por todas sobre o que realmente é importante para você. Tome a decisão de passar mais tempo com as pessoas que estão sentindo a sua vida. Reverencie os momentos especiais. Curta o poder que eles têm. Faça as coisas que você sempre quis fazer. Escale aquela montanha que você sempre quis escalar. Ou aprenda a tocar trompete. Saia para dançar na chuva. Ou monte um negócio novo. Aprenda a gostar de música. Aprenda uma nova língua. Ou volte a atiçar o fogo que você tinha na infância. Pare de adiar a sua felicidade em nome de uma realização. Em vez disso, por que você não curte o processo? Reviva o seu espírito e comece a cuidar da sua alma. É o caminho para o Nirvana. O Nirvana? Os sábios de Sivana acreditam que o destino final de todas as almas verdadeiramente iluminadas é um lugar chamado Nirvana. Aliás, mais do que um lugar, os sábios acreditavam que Nirvana era um estado que transcendia qualquer coisa que eles tenham conhecido antes. No Nirvana, tudo era possível. Lá não tinha sofrimento e a dança da vida se desenrolava com uma perfeição divina. Ao chegar ao Nirvana, os sábios sentiam que iam entrar num paraíso na Terra. Essa era a meta final da vida deles. Observou Júlia com o rosto radiando uma qualidade pacífica e quase angelical. Todos nós estamos aqui por uma razão especial, observou profeticamente. Medite sobre qual é a sua verdadeira vocação e como você pode se doar aos outros. Deixe de ser um prisioneiro da lei da gravidade. Hoje acenda o fogo da sua vida e deixe ela brilhar claramente. Comece a aplicar os princípios e as estratégias que eu compartilhei com você. Seja tudo o que você pode ser. Vai chegar um momento em que você também vai provar os frutos de um lugar chamado Nirvana. E como é que eu vou saber que atingi esse estado de iluminação? Pequenas pistas vão aparecer e confirmar a sua entrada. Você vai começar a perceber o sagrado em tudo que está à sua volta. A divindade do brilho da lua, a sedução de um céu azul exuberante, num dia de verão escaldante, o desabrochar cheiroso de uma margarida e a risada de uma criancinha sapeca. Júlia, eu prometo que o tempo que você passou comigo não foi em vão. Vou me dedicar a viver com sabedoria dos sábios de Sivana e vou cumprir a promessa de compartilhar tudo aquilo que aprendi com aqueles que vão se beneficiar com a sua mensagem. Estou falando com o coração e dou a minha palavra quanto a isso. Falei sinceramente, sentindo pontadas de emoção dentro de mim. Espalhe o rico legado dos sábios para todos que estão à sua volta. Eles vão se beneficiar rapidamente desses conhecimentos e melhorar a qualidade de vida, assim como você vai melhorar a qualidade da sua vida. E não se esqueça de que você tem que curtir a viagem. A estrada é tão boa quanto o destino. Deixei que ele continuasse. O Yogi Raman é um grande contador de história, mas uma história que ele me contou se destacou de todas as outras. Posso dividi-la com você? É claro.
Há muitos e muitos anos, na antiga Índia, um marajá queria construir um grande tributo para a mulher como um sinal de amor profundo e da afeição que sentia por ela. Esse homem queria criar uma estrutura que o mundo nunca havia visto igual e que brilharia à luz da lua, uma construção que seria admirada por muitos séculos. Todo dia essa estrutura ficava um pouco mais nítida, cada vez mais parecida com um monumento, cada vez mais parecida com um sinal de amor lançado no céu azul indiano. Finalmente, depois de 22 anos de progressos gradativos e diários, esse palácio de mármore puro estava pronto. Sabe do que eu estou falando? Não faço a menor ideia. Do Taj Mahal, uma das 7 maravilhas do mundo, respondeu Júlia. O que eu quero dizer é muito simples. Todo mundo na Terra é uma maravilha do mundo. Todos nós somos heróis de uma maneira ou de outra. Cada um de nós tem o potencial para realizações extraordinárias e para a felicidade duradoura. Tudo que é necessário são pequenos passos na direção dos nossos sonhos. Como o Taj Mahal, uma vida repleta de maravilhas é construída dia a dia, bloco a bloco. Pequenas vitórias levam a grandes vitórias. Mudanças pequenas e melhorias incrementais, como as que eu sugeri, acabam gerando hábitos positivos. Os hábitos positivos geram resultados. Os resultados vão inspirá-lo a ir em direção a uma mudança pessoal maior. Comece a viver cada dia como se fosse o último. A partir de hoje, aprenda mais, ria mais e faça aquilo que você realmente gosta de fazer. Não renegue o seu destino, porque o que está atrás de você e o que está à sua frente interessa muito pouco comparado ao que existe dentro de você. E assim, sem dizer outra palavra, Julian Mantri, o advogado milionário que se transformou num monge iluminado, se levantou, me abraçou como irmão e saiu da minha sala para o calor abafado de mais um escaldante dia de verão. Enquanto ficava sentado sozinho e juntava todo o meu conhecimento, percebi que a única prova que eu tinha da visita daquele mensageiro extraordinário estava quietinha na mesinha de café à minha frente, uma xícara vazia. Estamos na última página desse capítulo. O símbolo é o diamante, a virtude abrace o presente, a sabedoria viva no agora, saboreie a dádiva que é o presente, nunca sacrifique a felicidade pelas realizações, saboreie a viagem e viva cada dia como se fosse o último. As técnicas: viva a infância dos seus filhos, pratique a gratidão, faça o seu destino crescer. Citação para guardar: todos nós estamos aqui por uma razão muito especial. Pare de ser um prisioneiro do seu passado e torne-se um arquiteto do seu futuro. Aí a última folha aqui que mostra as 7 virtudes eternas para uma vida iluminada. Virtude e o símbolo. Primeiro, domine sua mente. É o magnífico jardim. Corra atrás do seu objetivo, o farol. Pratique o kaizen, o lutador de sumô. Viva a disciplina, o cabo elétrico cor-de-rosa. Respeite seu tempo, o cronômetro dourado. Sirva os outros altruisticamente, as rosas cheirosas, e abrace o presente, o caminho dos diamantes. Então tá as 7 virtudes aí. Acabei o livro. Obrigada por assistir. Se você gostou, comente, curta e até mais. Eu tenho outros livros já no canal. Obrigada. E tem uma playlist só desse livro.